6 de Mateus. Terminamos a oração do Pai Nosso, semana passada. E agora vamos falar sobre o jejum. A terceira atividade na vida piedosa que o Senhor trata. O capítulo 6 começou falando sobre esmolas. No meio, o Senhor fala sobre oração e ele gasta mais tempo na oração, respeitando a própria estrutura que ele nos dá no texto. Ele colocou a oração como centro da vida de piedade e anexou a oração tanto as esmolas quanto o ato de jejuar. Vamos ler dos versos 16 ao verso 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos agradecer ao Pai com oração. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, que o Senhor possa abrir nosso entendimento para observarmos as verdades sobre o jejum. O jejum que nos leva a entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abre os nossos olhos, Senhor Deus. Abre o nosso coração para que possamos ver, Senhor Deus, com clareza a beleza, a maravilha do Evangelho do Senhor nesse texto. Que nós te pedimos em nome do teu Filho. Amém. O homem mais atribulado da terra, a pessoa mais cheia de problemas, não pode dizer que não tem um prazer sequer. Mesmo no mundo caído, mesmo em meio aos pecados, mesmo em meio a todo tipo de tribulação, Deus nos reservou alguns prazeres que são lícitos e que são bons nessa terra. Inclusive, prazeres que aliviam a nossa dor no mundo caído. Você tem o prazer de escutar uma boa música. Isso traz alegria ao coração. Isso satisfaz aquele que aprecia a boa música. É um deleite, é um prazer, é lícito que você tem esse prazer na boa música. Você tem também o prazer da companhia dos amigos. Você pode se alegrar ao compartilhar com sua esposa, com seu marido, os prazeres do casamento. Um amigo compartilha com seu amigo a alegria da comunhão. Mas existe um prazer específico que talvez sobrepuxe todos os outros. Um prazer que é descrito pelo sábio Salomão como a suma do prazer da terra: comer e beber. Aliado a isso, gozar da mulher da sua mocidade. Mas primeiro, a comida, a bebida. São prazeres, irmãos, maravilhosos que o Senhor nos deixou. Aliviam a dor desse mundo. O homem não é como um animal quando vai comer. É diferente. O animal come simplesmente para a subsistência. Simplesmente para subsistir nessa terra. Para viver. Mas o homem não. O animal ele não se importa com a maneira que o alimento está posto. Ele simplesmente quer comer. O ser humano, ele prepara o alimento. Mas ele não traz a panela para a mesa. Ele enfeita.
convidar aqueles que são íntimos à sua casa, você tem prazer em trazer as pessoas para a sua casa, e dificilmente você vai trazê-los e não oferecer algo, porque o prazer da comida, ele está à mesa. Você enfeita a sua mesa, você prepara para as pessoas que você ama. É a alegria de estar à mesa. Não é como um animal. O animal simplesmente come. O homem, ele senta à mesa, ele vai se deleitar no prazer da refeição. O animal não para agradecer ao Senhor. Mas o homem que teme a Deus, quando está se alimentando, ele diz: obrigado, Senhor, porque eu sei que isso é fruto do teu trabalho. É fruto da tua bondade. E ali você se alegra com a sua família e com os seus amigos. O ato de sentar à mesa é tão íntimo, irmãos, é tão maravilhoso, que quando Deus quer descrever a intimidade que Ele tem com o povo, Ele chama os seus discípulos, Ele senta à mesa, toma um pão, parte e diz: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Depois Ele pega um cálice de vinho e diz: esta é a aliança do meu sangue. Comei, bebei dele todos. Ele diz que no último dia, quando Ele voltar para nos buscar, o que nos espera não é outra coisa que não um grande banquete. O salmista disse que o Senhor nos leva a ter um banquete na presença dos nossos inimigos. É alegria. O cálice do Senhor transborda, a ira de Deus transborda, e o crente está lá com prazer diante da mesa do Senhor. É esse o grande prazer que o Senhor nos deu na terra. Mas o jejum vai falar justamente o contrário. O jejum vai me trazer à mente a necessidade de colocar até mesmo os prazeres dessa vida de lado por um prazer superior. É bom ter uma refeição cheia, uma mesa farta, isso é maravilhoso. Mas o jejum vai dizer, nas palavras do Senhor nos disseram, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É bom o banquete físico, mas é muito melhor o banquete espiritual. Esse banquete espiritual que o Senhor está tratando no capítulo 6 inteiro, falando sobre hipocrisia, sobre sinceridade na vida de piedade, já começou desde o versículo 1 do capítulo 6, quando o Senhor disse que a nossa justiça não deve ser exercida diante dos homens. E aí Ele nos traz 3 exemplos do exercício de piedade verdadeira. Capítulo 6, verso de 2 a 4, ele fala sobre o ato de dar esmolas, da contribuição ao necessitado. Não dê para que os outros vejam, mas dê para que seu Pai veja. Ele vai recompensar. A esmola é a maneira com que eu começo a entender a necessidade da prática da justiça com o outro. Como eu vou exercitar a minha fé com o outro? Depois o Senhor começa a falar sobre oração. Você não deve orar para que os homens vejam, mas você se tranca no quarto e o seu Pai que vem em secreto recompensará. Ele começa a descrever como deve ser essa oração. Primeiro, como eu devo lidar com a justiça diante do próximo, o ato de dar esmolas. Depois, como deve ser minha justiça na comunhão com Deus, a oração. E por fim,
verdadeira piedade dentro de mim. Não é mais compartilhando com o outro, não é mais em comunhão direta com Deus, em oração, mas é mortificando a minha carne. O ato em que eu digo não para os meus prazeres, eu digo sim à palavra do Senhor. A confissão de fé da Igreja Presbiteriana, a confissão de fé do Westminster, falando sobre culto, capítulo 21, nos traz alguma indicação sobre o jejum. Qual é a posição do jejum na vida do crente? E a confissão de fé coloca justamente no culto, dentro do culto. Veja, a leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela e obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graça de coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do culto ordinário a Deus. O que compõe um culto? Oração, leitura e exposição da palavra, o ato de cantar salmos, a meditação na palavra do Senhor e os sacramentos. Isso faz parte do culto ordinário, ou seja, daquilo que é costumeiro. Mas depois ele vai falar sobre alguns elementos de culto que são necessários de algumas situações da igreja. Veja, além dos juramentos religiosos, votos e jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo em que seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de modo santo e religioso. A confissão de fé dá a exata gravidade do que é o jejum. O jejum ele é solene. Aqui se trata de um jejum público, a igreja convocada ao jejum. É inclusive parte do culto público. A liderança da igreja, em determinadas ocasiões, pode convocar o povo a jejuar por uma causa específica, para o bem da igreja. De onde a confissão de fé tirou essa noção de que o jejum ele é solene e ele pode ser inclusive parte do culto e que ele tem essa conotação coletiva e não individual? Na lei do Senhor. Por isso eu lhe convido a abrir em Levíticos capítulo número 16, a partir do verso 29, onde nós podemos ver a instituição do jejum. Levítico capítulo 16, a partir do verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros. E afligireis a vossa alma em estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também o fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Veja, é o dia específico do ano e é um sábado diferente do sábado ordinário. Não confunda este sábado com o sábado da semana. Aqui é o dia em que o povo deve parar como um sábado, para um fim específico também. É o dia de purificação.
o dia da purificação do povo de Deus. E nesse dia, o verso 29 diz: afligireis a vossa alma. Essa expressão de afligir a alma é que vai dar origem ao jejum. O jejum que vai ser tratado novamente no capítulo 23, ainda do mesmo livro. Acompanhe comigo. Levítico 23, a partir do verso 26. Novamente falando sobre o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Veja, o ato de afligir a alma era o ato de parar de comer nesse dia. Tanto no capítulo 16 quanto no capítulo 23, nós percebemos que o jejum ele tinha ligação com a purificação. O ato de mortificar a carne, dizer não para o meu desejo, pensar no Senhor. É um dia em que eu retiro os prazeres que são lícitos para um prazer superior. Não é que a comida se torna pecado, é porque naquele dia há um prazer maior na minha vida, que é jejuar, pensar nas coisas eternas. Quão longe, irmãos, nós estamos dessas verdades? Um dia em que eu paro de me deleitar naquilo que é lícito e com alegria eu vou pensar nas coisas de Deus. Eu vou mortificar a minha carne para dizer que nem só de pão eu vivo, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O jejum em nossa época ele é dividido basicamente em dois extremos. Um extremo é aquele onde há a banalização do jejum. O jejum por qualquer coisa. O jejum para os meus próprios deleites. Então eu quero alcançar algo na vida, eu jejum para quê? Eu vou fazer uma prova quando estudante e jejum para passar na prova. Eu preciso trocar meu carro, eu vou jejuar para trocar o carro. Eu preciso resolver um problema, eu vou jejuar para resolver um problema. Então, todos os dias praticamente você tem motivo para jejuar. Mas o princípio que foi estabelecido é um dia por ano. Veja, a defesa não é que você tem que ter o dia de purificação, porque isso era cerimonial, perdeu-se a validade com Cristo. Mas o princípio por trás permanece. O jejum não é por qualquer coisa. O jejum ele é solene, tem que haver uma necessidade grande, coletiva, uma necessidade para o bem da igreja, para o bem da santidade da igreja. E aí eu vou buscar a mortificação da minha carne. O outro extremo é o extremo de não jejuar por nada. Talvez esse seja o que nós estamos mais próximos. Não jejuar por absolutamente nada. As coisas vão cada vez mais piorando. A minha vida espiritual ladeira abaixo. E eu não me preocupo com ela. Eu não me preocupo com a minha carne. Eu não me preocupo em mortificar os meus desejos. São dois extremos da nossa vida. Existem alguns textos na Escritura que vão nos levar a um bom entendimento sobre quais seriam motivos lícitos para jejuar. Eu queria lhe convidar a abrir o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, no Antigo Testamento. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Versos de 1 a 4.
de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O que acontecia com Israel, com Judá especificamente? Um rei ímpio queria invadir o território de Judá, queria tomar aquela terra. E aí o povo de Deus, aflito, temeroso com aquela situação, uma situação em que toda a nação iria sofrer, que todo aquele povo iria sofrer. Então, o líder daquele povo apregua, convoca a congregação, que se confunde em povo e igreja, a jejuar. Aí diz: e o povo de Deus buscou o Senhor, e o Senhor socorreu o povo por meio da oração e do jejum. Mas existem também situações que não nos é lícito jejuar. Mesmo quando a forma é correta, o Senhor ainda não recebe o jejum por outro motivo. O profeta Isaías vai nos falar sobre isso. Isaías capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma. Veja, agora aquela expressão lá de Levítico sendo trazida. Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamareis tu a isto de jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semblante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detência. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares no meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Veja o que o Senhor Deus está falando. O povo de Israel não tinha cessado o jejum, jejuava e da maneira correta. Mas o problema aqui não é a forma, agora o problema é a intenção do coração, é a vida.
povo vivia de maneira iníqua. O povo não vivia a justiça, não buscava a Deus na sua vida, mas queria jejuar. E Deus diz: vocês estão jejuando por conta dos seus próprios prazeres, ou seja, vocês estão querendo mortificar a carne aparentemente para conseguir um desejo da carne. Vocês estão usando algo que é santo para um fim impiedoso. E não é esse o jejum que eu quero. Qual seria a conexão que Deus faria então? Ele disse: não basta você se vestir de pano de saco e de cinza, porque era essa a forma externa do jejum do Antigo Testamento. Os homens colocavam um pano de saco, cinza sobre a cabeça e demonstravam a dureza do jejum. Se vocês fazem só a forma, o rito, não vale. Eu quero a demonstração de justiça verdadeira. Onde estão os pobres? Vocês têm cuidado dos pobres? Vocês têm cuidado do coração? Vocês têm vivido a vida santa? Vocês têm buscado em oração? Vocês têm cumprido o que eu mandei? O que foi que Jesus falou no capítulo 6? Onde estão as esmolas? Onde está a oração? Onde está o jejum? Jejum sem vida piedosa não chega ao Senhor. Não tem efeito absolutamente nenhum diante de Deus. Se você vive uma vida de impiedade e jejuma, você não vai alcançar absolutamente nada da mão do Senhor. Mas é possível, inclusive, que você faça um jejum com a intenção correta, da maneira prescrita, e mesmo assim não surta o efeito que você queria, pelo menos. Abra comigo no segundo livro de Samuel, ainda no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 12. A partir do verso 16. Verso 15 ainda. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Veja, o jejum era com o rosto em terra. O rosto no pó, era esperando de Deus, era verdadeiro, era motivado pela possibilidade da perda de um filho. Verso 18 é dito: ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
Você pode jejuar. Você pode mortificar a sua carne por um motivo lícito, da maneira certa, com um coração verdadeiramente compungido, e mesmo assim você não alcançar a graça. Porque o jejum não é moeda de troca. Deus não lhe garantiu absolutamente nada, que se você jejuar você vai conseguir. Davi entendeu muito bem isso. Enquanto ele pôde, fez tudo que estava em suas mãos. Orou e jejuou. Mas quando ele soube que o filho morreu, ele trocou as vestes. Ele se encheu de renovo, comeu, adorou o Senhor. Isso chamou a atenção daqueles homens. Disseram: como é que agora tu comes e te alegras quando a criança é morta? Porque o jejum cumpriu aquilo que era necessário cumprir na vida de Davi. O jejum, no caso de Davi, preparou Davi para a morte do filho. Ele não transformou a realidade de Davi no sentido de dar vida novamente à criança, mas ele trouxe mais confiança em Deus para enfrentar a adversidade. O jejum, ele não é certeza de vitória naquilo que nós pedimos. É possível até que você peça e seja negado, mas é certeza de vitória espiritual, porque a sua carne está sendo mortificada, e com isso você vai ser ainda mais próximo daquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E talvez não mude a nossa situação, mas mude o nosso ser, mude quem nós somos, e aí cumpre o seu propósito. Há um jejum também no Novo Testamento, conhecido. Queria convidar os irmãos a abrirem novamente no texto de Mateus, Mateus capítulo 4. O jejum que o próprio Cristo fez. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja qual é a situação do Senhor. Ele é levado para o deserto. E chegando lá, ele começa um jejum de 40 dias e 40 noites. Algo aparentemente impossível para o ser humano. Mas ele conseguiu suportar esse período imenso, né? O número 40 ele traz uma conotação de grandeza, de um tempo longo. Foram 40 dias. E quando ele termina o jejum, que você poderia esperar que os anjos viessem alimentar o Senhor, que tudo pudesse mudar na vida dele por conta do jejum, o que acontece é que ele vai ser tentado. Veja, verso 3. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Você está 40 dias com fome e alguém lhe oferece comida e você ainda nega. Jesus está dizendo que a Satanás, que mesmo aquilo que é lícito comer, quando é proposto por Satanás, deve ser rejeitado. Que a proposta de Satanás para aquilo que é aparentemente bom não deve ser aceito, porque o que Satanás queria era justamente que Jesus caísse na tentação, quebrasse o jejum, aceitasse a proposta. Jesus disse: eu suportei 40 dias e vou suportar até onde Deus quiser. Depois ele promete glória, depois ele promete culto. Jesus, em todas essas coisas, rejeitou. Mas o jejum não é para o meu bem. Como é que eu acabo de jejuar e sou tentado? Mas é justamente por isso. O jejum serviu para que a vida espiritual de Jesus estivesse cada vez mais plena, cada vez mais forte, mortificando a nossa
nosso espírito cresce. O apóstolo Paulo também jejuou. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 5, ele diz assim: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendemos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas visitas e nos jejuns. Os profetas jejuaram, Cristo jejuou, o apóstolo Paulo também jejuou. O que é que me faz jejuar? O que deve me fazer pensar no jejum? O jejum de fato é parar de comer. Esse é o jejum que é descrito na Escritura. Mas o princípio do jejum ele é maior, ele é mais amplo. O princípio é que eu vou parar de me satisfazer de um deleite lícito para um fim maior. E aí eu tenho que começar a perceber se na minha vida algum deleite lícito tem tomado um corpo maior do que deveria, tem tomado importância maior do que deveria na minha vida. Eu vou analisar área por área para saber se alguma delas eu tenho, ao invés de um deleite, esse deleite já virou um ídolo. A comida é um excelente exemplo. Como nós comemos? Esse é um problema sério, porque nós não temos, graças a Deus, falta de comida em casa. Às vezes nós temos a abundância de comida. E não é difícil que nós pequemos justamente por conta disso. Aquilo que é lícito, que é bom, que é desejável, acaba se tornando um meio para um pecado. Porque eu começo a comer de maneira desenfreada. Então eu como porque estou alegre, eu como porque estou triste, eu como porque estou angustiado, eu como absolutamente tudo. Tudo é um motivo para comer. E que diferença tem de um bêbado que bebe porque está triste e bebe porque está alegre? Absolutamente nenhum. Não há diferença. É comum, inclusive, e principalmente entre as mulheres, né, o ato de comer para diminuir uma aflição. Então você está aflita, aí você pega uma caixa de chocolate e devora ela toda. Parece engraçado. Começa a pensar sobre isso. Minha aflição, minha angústia, ela é diminuída, ela é aliviada por conta de um chocolate. Quer dizer que ao invés de buscar o alívio do Senhor, na palavra de Deus, eu vou buscar um chocolate. O chocolate toma uma posição que é a posição do Senhor. Não é problema nenhum você comer chocolate, porque todo mundo, ou quase todos nós, gostamos de chocolate. O problema é se a motivação de você comer for para diminuir uma dor. Você está com um sério problema na sua vida. É bom vasculhar o coração para perceber se isso não é um problema. Desejo de ganhar dinheiro, de crescer, de ser próspero. Não há absolutamente nada de errado. Na verdade, é uma ordem do Senhor, dominar a terra. O homem precisa dominar a terra. Ele precisa, do suor do seu rosto, sustentar a sua casa. Mas eu não posso simplesmente viver a expectativa de ficar rico. Porque a Escritura diz que aqueles que querem ficar ricos entram por caminhos extremamente tortuosos. O apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses, capítulo 4, verso 12, diz assim: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não pode tudo que ele quer. Ele diz que pode, ele consegue passar por todas essas situações pela força que Deus
ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Se o dinheiro tomar conta da sua vida, se ele tomar conta do seu coração, você não vai conseguir mais viver sem pensar nele. Uns pensam em chocolate, outros pensam em dinheiro. Mas existem também aqueles que têm problemas na área íntima, na área sexual. Não, pensam que deve ser desfrutada no casamento. É lícito, é bom, é natural. Mas até sobre isso o apóstolo Paulo também falou. Quando fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5, ele diz: não vos enganeis um ao outro, senão não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois de vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Veja, a oração e uma abstinência rápida da intimidade do casal é lícito, inclusive, para o crescimento espiritual. Não é um jejum, mas é uma abstinência por tempo. Isso, o que revela nas palavras do apóstolo Paulo, é exatamente o que revela com relação ao dinheiro ou ainda também com a comida. É algo bom, é algo lícito, mas eu posso viver sem aquilo. Você não vai deixar de viver porque você não tem intimidade fora do casamento. Você consegue viver sem essas coisas. Você consegue, por exemplo, passear pela internet e não entrar em determinados sites, porque você se controla, porque você está acima daquelas coisas. Aquilo não é a motivação do seu coração. Você vive sem aquilo. Mas se você não viver, na verdade você tem um ídolo que começou de algo que é lícito. Um desejo muito grande do jovem, quase todo jovem da igreja, é casar. Casar é algo simplesmente maravilhoso. A igreja quer, os irmãos, as irmãs querem. Mas é possível, inclusive, que alguns não casem. É possível. Mas você não vai ficar só por conta disso. Porque em Isaías 54, verso 5, Deus disse que Ele é o Criador e Ele é o seu marido. Ele é que acompanha a igreja. Então eu não posso dizer que eu estou só, porque se eu sou um rapaz crente, ou se você é uma moça crente e não consegue o casamento, você não se desespera, porque aquilo não é a motivação da sua vida. Você vive para a glória de Deus, não vive para casar. Se Deus lhe der, será uma bênção. Você não vai deixar de viver por conta do casamento. E o casamento, o que se espera do casamento é que ele frutifique. Mas até na hora dos frutos, o ídolo pode tomar conta do seu coração. O casamento de Raquel com Jacó foi assim. Gênesis capítulo 30, verso 1, Raquel, angustiada, trata com Jacó da seguinte maneira: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura estou no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? Dá-me filhos, senão eu morro. Quer dizer que a única ou a maior de todas as importâncias da sua vida é ter o filho é seu ídolo. Se você não consegue viver sem um filho, seja pela morte dele, seja porque ele não veio, você tem um ídolo no coração. Nenhum filho pode tomar o lugar que é somente de Deus. Eu preciso vasculhar meu coração para saber onde estão os ídolos. O Calvino disse que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, ou seja, nós produzimos ídolos todos os dias. Alguns foram expostos aqui, mas eu tenho certeza que existem muitos outros. Ainda há algum aspecto a ser tratado sobre o jejum, voltando
lá para Mateus capítulo 6. Eu peço aos irmãos que voltem. Agora no verso 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Os fariseus já vinham sendo criticados pelo Senhor por outras atitudes, né? Quando eles davam esmolas, eles mostravam a todos. Quando eles oravam na praça para que todos vissem. E agora o jejum do mesmo jeito. Eles tinham um costume, né? Um costume que foi revelado no Antigo Testamento, se vestir de pano de saco, colocar cinza, mas eles não achavam que aquilo era o bastante. O jejum era estabelecido uma vez por ano. Eles começaram a jejuar 2 vezes por semana. E aplicaram essa regra a toda a congregação. Todo israelita tinha que jejuar terça-feira e quinta-feira. É coisa de fariseu. É colocar a carga sobre o ombro dos outros. Você começa a colocar regra sobre regra, mas você mesmo não coloca a regra inicial em prática. E aí eles jejuavam terças e quintas. Mas como era o jejum? Eles não se importavam com o que Deus estava pensando. O que eles queriam saber era a glória externa. O que vão dizer de mim? Essas pessoas têm que me achar extremamente piedosos. Então o fariseu, quando saía no dia de jejum, saía pela rua com um pano de saco, com cinza na cabeça e com a aparência, com o rosto desfigurado. Veja, tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, porque eles, os fariseus, tinham prazer em mostrar que eles estavam jejuando. Eles queriam que todos vissem a sua falsa piedade. Jesus diz: tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto. A hipocrisia, irmãos, ela não está só no jejum. Ela nos acompanha em muitas outras áreas e em muitos outros aspectos da nossa vida. Você percebe que algumas denominações, né, eles têm um costume, uma prática de validar, de classificar que tipo de roupa o homem pode vestir, que tipo de mulher, que tipo de roupa a mulher pode vestir. Então, a saia, o tamanho, o tipo de tecido, são prescrições assim bem delimitadas. E quando você vê a pessoa daquela determinada denominação, você já liga a maneira dela se vestir com a igreja. De fato, Pedro, quando escreve a primeira carta, capítulo 3, ele fala sobre a modéstia no vestir da mulher. Ele diz que a mulher vai ganhar o seu marido pela maneira de proceder. Fala também sobre as vestes. A mulher precisa ter modéstia na hora de se vestir. O homem também. Mas essa modéstia ela vai sendo aprendida. A pregação da palavra vai trazendo discernimento ao povo. O povo vai aprendendo como fazer. E você não cria uma legião de soldados que andam fardados da mesma maneira. Você percebe que há uma flexibilidade mínima, mas onde a decência sempre é trazida. Quem não se veste dessa forma é cortado da igreja. Quem não faz isso é retirado. Meus irmãos, quanta hipocrisia. Às vezes maior do que a saia é o tamanho da língua das irmãs. Não acho que está lá fora, mas botar no nosso meio. Você pode até não se vestir assim e ser hipócrita também. A hipocrisia toma conta do nosso coração.
Não vai ser o tamanho da roupa que vai mudar. É o coração que muda. Agora, quando o seu coração mudar, pode ter certeza que sua roupa muda também. Não é por uma exigência, simplesmente, é porque o coração transformado, ele lhe leva a vestir-se com modéstia, com decência, porque você quer agradar o seu Pai. Como é que a hipocrisia pode ser vista, por exemplo, na nossa oração? Nos reunimos para orar e determinado irmão, já vi várias vezes em outras igrejas, principalmente onde a oração é muito coletiva, o irmão começa a orar e aquele irmão ali, ele fala de uma linguagem que você precisava ter ao seu lado um dicionário para discernir o que estava sendo dito, né? Quando não é por conta da linguagem, do vocabulário, a questão é a entonação de voz. Você conhece o irmão, ele fala de uma certa maneira, e quando ele vai orar, ele muda, então você é outra pessoa que está falando. Que hipocrisia. E ele fala, e todo mundo quer falar também, é uma oração coletiva, ninguém entende nada, todo mundo falando. Oração coletiva, um fala, um vai levando a igreja em oração, e os irmãos em silêncio concordam com aquela oração. Não precisa demonstrar que você está orando, não precisa demonstrar seu vocabulário, você não está orando para outra pessoa, você tem o desejo de orar para seu Pai. Veja, é seu Pai. Você vai querer se mostrar para o seu Pai. Não há necessidade. Você tem intimidade para falar com Ele, normalmente, com respeito, mas de maneira comum. Veja como é que é o culto, né? O louvor especificamente hoje em nosso dia. Você coloca um grupo, uma grande banda, pessoas que se preparam para aquilo ali e acham que naquele momento eles podem dar tudo de si e mostrar o quanto sabem tocar determinado instrumento. Os solos de guitarra estrondam a igreja. O baterista não consegue se controlar. E a igreja vai e você nem se lembra do que você está fazendo. É um louvor onde você só olha para o instrumento, você só vê aquilo que está sendo feito e o propósito se foi. É pura hipocrisia. O louvor, irmãos, é congregacional. É a igreja cantando ao Senhor. Não tem um grupo que vai cantar por você, não tem um grupo que você vai ficar olhando e observando aquela apresentação. É o Pai que está sendo louvado e é a Ele que você precisa louvar. Um último exemplo que nós podemos dar sobre a hipocrisia do nosso meio é quando alguém tem mais posses na igreja e acha que pode comprar, que pode mandar, ele não tem como tocar o instrumento, então a glória não vai por aquela área, mas agora ele tem como pagar. E aquela pessoa acha que o pastor passa a ser seu funcionário, porque a igreja tem que lhe prestar certa honra, porque ele tem condição de ajudar a igreja. Hipocrisia. O ouro e a prata são do Senhor. Ele não precisa do seu fruto. A igreja precisa, mas se você não vier, Deus manda outro. A igreja do Senhor, ela precisa de se firmar na palavra do Senhor e mortificar a cada dia a nossa hipocrisia. Jesus diz assim, no verso 17: quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto. E onde Jesus tirou essa expressão? Ungir a cabeça, lavar o rosto. Por que falar dessa forma? O texto que nós vamos abrir hoje, Isaías capítulo 61, o profeta vai nos explicar o fundamento
do lavar o rosto e ungir a cabeça. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Qual foi o fundamento de Levítico para o jejum? A aflição da alma. E aqui o profeta falando sobre o Messias, ele disse: quando o Messias vier, o espírito angustiado vai passar. Como é que os judeus eles mostravam o seu jejum? Era com pano de saco e com cinzas. Era uma veste de miséria e um rosto de miséria, de dor, de aflição. Mas quando o Messias chegar, como vocês vão viver? Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Unges a tua cabeça com óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza. Irmãos, quando o Cordeiro de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo, quando o Messias veio, não tem por que você jejuar, demonstrando de maneira nenhuma a dor e a aflição. A consumação da obra do Senhor tirou a aflição do meu coração e trouxe alegria. Eu jejuo não para que algo mude fora de mim, eu jejuo para que eu mortifique a minha carne, mas eu faço isso com alegria, eu faço isso com louvor, porque não há outra certeza maior que o pão da vida que me sustenta. Ele é que me dá a alegria. Não vai ser o que eu peço, não vai ser aquilo que eu queria alcançar, mas eu já jejuo, porque eu alcancei em Cristo a salvação. Quando você jejuar, precisa ser por uma causa lícita, solene, para a mortificação da sua carne. Não é para que você alcance um bem. E quando você fizer isso, ninguém precisa saber. Na verdade, todos precisam olhar para você e ver a alegria no seu rosto. Você vai fazer naturalmente, vai tomar banho, vai sair em paz de casa, vai trabalhar normalmente. Ninguém vai saber, porque isso é comunhão entre mim e o Senhor. É mortificação da minha carne. O que é que lhe faz viver? O que é que lhe sustenta nessa vida? É comida? É bebida? É algum outro prazer que você não consegue se desvencilhar? Se for, você tem um ídolo no seu coração e você precisa imediatamente substituir esse ídolo pelo Senhor. Nada pode tomar o lugar de Deus, porque tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo. E deixa eu lhe dar alguns motivos para jejuar. Você quer jejuar? Jejue pela igreja do Senhor. É algo solene, é grave a situação da igreja. É um
temos pregação fiel, não temos administração correta dos sacramentos, a disciplina foi abandonada. Você quer orar por algo lícito? Não ore. Não ore somente por aquilo que você deseja para si. Não jejue de maneira alguma por algo que vai trazer benefício só a você. Lembre-se, ore pela igreja, jejue pela igreja do Senhor. Você quer ter outro motivo para jejuar essa semana? Vou lhe dar. A nação brasileira nunca passou por uma crise política, econômica e institucional tão grave como nós estamos passando. A ponto de chefes de Estado de países vizinhos ameaçarem invadir o nosso país. A semelhança do que aconteceu com Israel. O que o povo de Deus está fazendo? Que é um motivo para jejuar. Jejue essa semana pela nossa nação. Vai de mal a pior. E o povo de Deus não pode ficar alheio a essa situação. Mas nunca use o jejum como estratégia para alcançar os seus próprios desejos. O jejum não foi feito para isso. Thomas Watson disse, quando fala sobre o pão, nós devemos pedir as coisas temporais. Eu devo pedir coisas temporais por fins espirituais. Eu devo orar, eu devo jejuar com um propósito espiritual, ainda que eu peça por algo que é temporal. Talvez você nunca receba um elogio sequer de ninguém pela sua vida de piedade. Estamos encerrando aqui essa sessão, quando nós falamos sobre esmola, oração e jejum. E talvez você nunca receba um elogio sequer. Você não deve fazer nada disso para que você receba restituição na terra. Faça para o seu Pai. Doe para que seu Pai lhe recompense. Ore para que seu Pai lhe ouça. E jejue para que seu Pai lhe conceda uma vida espiritual mais saudável. Que o Senhor nos abençoe todos na vida de piedade. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Por favor, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor não exige de nós o jejum para a salvação. O jejum para alcançar aquilo que só a cruz de Cristo é capaz de nos dar. Mas é porque nós fomos salvos que nós jejuamos. É porque Deus é nosso Pai que nós oramos. E é porque nele nós temos absolutamente tudo que nos é necessário. Nós podemos repartir o pão com o necessitado. Que a vida de piedade seja não hipocrisia na nossa vida, Senhor. Nossa existência haja sinceridade, Senhor. Quando oremos, quando possamos dividir aquilo que o Senhor nos deu, ou ainda quando o Senhor nos der a oportunidade de jejuar, seja para a tua glória. E o Senhor, que é o nosso Pai, se o Senhor se agradar disso, nós estaremos satisfeitos. Muito obrigado por essa bênção que eu ouvi a tua palavra. Amém. Vamos responder, irmãos, a